Ok, a gente está gravando então a aula relativa à complexometria, tá bom? Vamos então abrir a prática aqui e eu peço que vocês tirem dúvidas. Tá aí, Thaís? Apareceu, Thaís? Ia ficar E com, professor, eu ia não ficar com consegui falta, hein, chegar antes porque eu Thaís? tive que resolver Quê? um assunto. Eu tive que resolver um assunto na rua, eu só cheguei agora. Não consegui chegar antes. Tudo bem, Thaís. Você sabe que você é a líder da turma, nunca pode faltar, hein? Seu exemplo, hein? Ixi, Muita responsabilidade nas suas costas. Olha aqui. Vamos então dar uma reprisada na aula prática, tirar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham dúvidas sobre o que vocês assistiram lá. Lembre que uma aula gravada, ela demora, né? Porque você tem todo o processo, né, de pesagem, de titulação, lavar a frase. Então, realmente, às vezes tem umas etapas que vocês devem acelerar. Aquilo que é falado, vocês mantêm na velocidade normal. Mas o que não é falado, você pode acelerar porque é um movimento, né? Ações, né? Que são fáceis de serem entendidas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no Viva Silencioso aqui para não ter perturbação. Então, eu vou explicar rapidamente algumas considerações teóricas para a gente depois abordar a parte prática, beleza? Eu tenho a apostila aqui que eu enviei para vocês, que é a apostila da engenharia, já serve para vocês terem uma base teórica, né, de complexometria. Não é essa aqui não, deixa eu ver, teórica Quant 1. Não, não é essa não. Apostila texto Quant 2, essa aqui. Inclusive, tem vários exercícios aqui que podem ser aproveitados, inclusive para aula, para atividade assíncrona. No nosso plano de ensino, estava previsto, na semana passada, eu enviar atividade para vocês. Eu vou enviar hoje atividade assíncrona, a partir de hoje, para ser entregue, acho, na próxima sexta-feira, sem ser a sexta, a outra. Até amanhã de manhã eu estaria passando essa atividade assíncrona. Seria a terceira atividade assíncrona. No nosso calendário, hoje é dia 25/8. Eu teria que ter passado a atividade assíncrona 3 na semana passada. Aí a semana aqui não teria atividade assíncrona, mas eu vou passar essa semana, né, abordando, né, a método de precipitação, né, titulometria de precipitação e agora de complexação, tá bom? Então, fique ciente que vai haver atividade para ser entregue daqui a uma semana. Vamos então para a parte teórica da complexometria. Tá? Esse material, então, vocês receberam, né? Está dentro da apostila da engenharia. Eu só deixei aqui, eu peguei uma apostila que eu tenho, Quant 2, porque aqui tem lista de exercícios. Mas é o mesmo texto lá que está na engenharia. Na apostila de engenharia que eu passei para vocês. Vamos lá. A volumetria de complexação se baseia, então, na formação de reações químicas, geralmente o metal, que é considerado um ácido de Lewis, com um ligante, que é considerado base de Lewis. Lembrar que na definição de Lewis, a base é um doador de par de elétrons e o ácido é um receptor de par de elétrons. Na concepção de Bronsted-Lowry, que a gente usa muito na área de ácido base, o ácido é considerado como doador de prótons ou um gerador de prótons, né? Exemplo, CO2 mais água gera hidroxônio, né? O íon hidroxônio, que simplificadamente a gente escreve como H+, mas não existe o próton isolado, já que o centro de carga positivo, que é o próton, ele se liga prontamente a um centro de carga negativo, formando então o H3O+, que é o íon hidroxônio ou hidrônio, né? Tanto faz o nome, hidroxônio ou hidrônio. Então, isso era a definição de Bronsted-Lowry, né? Um doador de prótons ou hidroxônio ou hidrônio é considerado de ácido, né? De Bronsted-Lowry.
E um receptor, né, de H+, é chamado de base de Bronze-Lowry. Exemplo, o NH3, ele não tem hidroxila, mas ele é receptor de H+, sendo assim uma base de Bronze-Lowry. Beleza? A definição de Arrhenius é aquela mais antiga, a gente não usa, né? Porque Arrhenius é um doador de H+, e base é um doador de OH-, ou seja, o hidróxido de sódio seria, né, base na definição de Arrhenius, contudo, o amônia, NH3, não seria base, né, na definição original de Arrhenius, já que não tem hidroxila na molécula, né? Ele torna o meio aumenta o teor de hidroxila devido à hidrólise da reação de NH3 com água, né? Ou seja, o NH3 é um receptor de prótons da água e liberta o OH-, quando quebra, cliva a ligação de um H com O, oxigênio, você gera então a hidroxila, né? O ânion hidroxila. E na definição de Lewis, né? Nós abordamos isso lá no início do semestre. Você agora está falando de doador de par de elétrons e receptor de par de elétrons, tá? É uma definição mais abrangente. Não precisa a molécula ter prótons, né? Você pode, então, considerar uma anilina, né? Ou o ânion da anilina como uma base de Lewis, pois ele tem um par de elétrons para ser doado. E um metal, que geralmente é desprovido de elétrons na última camada, né? O metal da tabela, principalmente de transição, né? Tem carga mais alta, né? Eles também têm a chamada a razão, né, carga-massa mais alta, ok? Que é o chamado potencial iônico desse cátion. Quanto maior a carga, né, menor o tamanho, né, ele vai ter essa relação carga-massa mais exacerbada, né? E com isso ele tem uma densidade eletrônica positiva maior, e sendo assim ele forma complexos, né, mais estáveis, com diversos ânions que contêm elétrons livres. Esses elétrons livres, então, eles se acoplam ao metal formando uma ligação que pode ser um par iônico ou uma ligação covalente, né? Seja coordenada, dativa, não importa, mas é uma ligação covalente, que pode ser sigma, pode ser pi, tá? Então, essa é a ideia de complexo, né? Uma reação química entre o metal e um ligante. Então, genericamente, está escrito que é o M mais Ml dá MLN. A condição, como qualquer outra reação química, que a constante tem que ser relativamente alta, acima de 10 elevado a 6, exemplo. 10 elevado a 6 é 1 milhão, ou seja, você espera que se você formar 1 milhão de complexos aqui, sobra apenas uma unidade metal, uma unidade ligante. Quando você usa a lei de ação de massa, espécies produzem elevados aos respectivos expoentes estequiométricos. Dividido pelas espécies reagentes, essa relação seja maior que 10 elevado a 6. Isso é uma constante de estabilidade alta, né? Mais de 1 milhão, beleza? E também outra coisa que você espera é que os complexos entre as etapas sucessivas, né, sejam maior que 4. Da mesma forma que a base nós falamos, para você perceber uma inflexão, né, e ela não ser afetada pela a protonação ou desprotonação do outra espécie sucessiva, né, a espécie filha, né, do primeiro espécie, essa diferença entre os pKs tem que ser maior que 4. Lembra disso? Então, o ácido fosfórico, só para lembrar, ele tem o primeiro pK 2,3, o segundo pK na fase 7,5, se não me engano. Como a diferença entre os pKs do ácido fosfórico de hidrogênio fosfato, a ionização de hidrogênio fosfato, comparada do ácido fosfórico, é maior que 10 a 4, né? Ou seja, o pK maior que 4 significa que você vai ver as duas inflexões em separado. Mas se tiver inflexões constantes muito próximas uma da outra, por exemplo, do ácido tartárico, ácido cítrico, né, cujos pKs, né, entre uma constante, né, e outra sucessiva é menor que 10 a 4, você não consegue perceber duas inflexões, você consegue simplesmente protonar ou desprotonar simultaneamente ou concomitantemente as duas espécies presentes. Então, da mesma forma, vou dar um exemplo aqui. Não se usa mais mercurimetria, que era a base de mercúrio, devido à química verde. Mas observe a formação sucessiva de complexo de mercúrio.
né? Você tem o mercúrio 2+ com cloreto, né? Formando HgCl+. Isso continua, etapas sucessivas de complexação. Da mesma forma que lá no sistema ácido base, você tem etapas sucessivas de protonação ou de desprotonação. Depende se você está formando ácido ou se está formando bases conjugadas. Nesse caso aqui, observe que as constantes são muito próximas, as constantes sucessivas. Então, nunca você vai conseguir perceber variação de sigmoide. Você só conseguiria, talvez, ver dessa segunda complexação para a terceira. Aqui você tem uma diferença de 4 aqui, ó. 10 elevado a 4, aqui 6, menos isso, dá praticamente 4. Talvez você consiga perceber uma variação de sigmoide, né, ou seja, de inflexão, nessa da segunda para a terceira complexação. Contudo, você já não consegue diferenciar a terceira da quarta. Tá? Isso, então, é a formação em complexos sucessivos. Você tem associado aqui uma constante global, que seria a soma dos pKs, né, ou o produto das constantes, já que pK está relacionado à constante pelo fator logarítmico, e você tem a chamada constante formação global, né? Vocês estudaram isso na parte teórica, né, de complexação no semestre passado, certo? Eu espero que sim, né? Pessoal, esse método de antigos, mercurimetria e de Leibniz, Letícia Assis. Letícia Assis apareceu, Letícia Assis. Vocês estão se atrasando demais, viu? Meia hora. Letícia Assis. Mas Eu Letícia não me Assis. atrasei, não, professor. Minha internet só caiu, a minha Ah, conexão, e tá. eu voltei. Tá. Não, Não tudo fui bem. É atrasado, porque. não, cheguei. Não, tá. É porque eu vi que você apareceu aqui, piscou aqui, eu Uhum. achava que você tinha entrado agora. Não, Vamos cheguei lá. no comecinho da aula. Tá bom. Então, esses métodos antigos, pessoal, eles não são mais usados porque ele tem chamado química verde. A mercurimetria, antigamente, que era complexação cloreto, ele é base mercúrio, que é tóxico. O método Leibniz, que é bem antigo, certamente do século XIX, ele também é muito tóxico, envolve cianeto. Então, são coisas que não se usam hoje em dia. Toda complexometria hoje em dia, a grande maioria, 90% dos métodos, é baseado no uso de EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. Ele vai formar complexo 1 para 1, né? Metal mais Y4 menos dá MY. Tá? O EDTA ele é um ácido tetraprótico, né? Eu vou mostrar aqui a estrutura dele lá depois da frente, mas ele é considerado como, você pode escrever como H4Y. E aí você tem as etapas sucessivas, né, de desprotonação. Eu vou mostrar então logo o desenho aqui para a gente voltar ali, porque é melhor. Ó, então, ácido EDTA, ácido etileno, etileno diamino tetracético, ele pode ser simbolizado como H4Y. Ele perdeu um próton, gerou H3Y. Vocês estão vendo aí? Está meio pequenininho, né? Deixa eu ampliar aqui. Vê se melhorou agora. Dá para ver que mais H4Y desprotonou, formou, liberou um H+, e H3Y. Então, ao mesmo tempo, o EDTA é passível de sistema ácido baixo, porque ele tem 4 prótons ionizáveis, né, do grupo carboxílico. Lembra que é etileno diamino tetracético. Né? A estrutura deles é aqui, ó. Etileno, diamino, você tem um etileno, ó, CH2, grupos traço CH2, etileno. Diamino, 2 nitrogênio. Tetraacético, aí você tem vários grupos acéticos. Né, do ácido acético, 2, 3, 4. Essa é a molécula do EDTA. Foi desenvolvida em 1945 e é um coagente complexante extremamente eficiente para complexar praticamente toda a tabela periódica. Ele não é seletivo, tá, pessoal? Você consegue uma certa seletividade, separar uma espécie metálica de complexação da outra, ajustando o pH. A estrutura do EDTA, né, é essa daqui, como molecular. Quando ele forma um complexo, ele tem os 4 sítios de ligação no oxigênio, quando aqui desprotonando, né? Se você perde o H+, isso é feito por controle de pH. Se você aumentar a basicidade do meio, você está extraindo H+, né? Já que é um ácido, né? É um ácido acético, ele vai reagindo com o hidroxído do meio, formando água. E com isso você gera o ânion acetato. E o ânion acetato tem uma carga, um par de elétrons livres. E esse par de elétrons livres funciona como base de Lewis. Ele, então, forma ligação com o centro de carga positivo do metal. Então, você tem um centro de carga aqui, outro centro de carga,
outro aqui e outro aqui. Então, você está vendo aqui, você tem 4 dentes. 4 dentes, ou seja, 4 CK. Fora isso, você tem o nitrogênio, porque o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Ele tem 3 ligações aqui, mas tem 2 elétrons livres aqui, ok? Então, você 3 vezes 2, cada ligação são 2 elétrons, são 8. Mais 2 livres dá, desculpa, 3 vezes 2, 6, mais o par de elétrons livres, né, que está aqui em cima do nitrogênio, dá 8, ou seja, o nitrogênio tem o octeto completo. Também esse nitrogênio aqui. Pessoal, então o acetileno de amino tetracético, por sigla chamado EDTA, ele é um ligante hexadentado. Ele tem 6 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando ele complexa com metal, ele se contorce todo, formando uma estrutura quadrado planar. Então, observa aqui, ó, vamos acompanhar aqui. Tá vendo aqui, ó? Você tem um grupo etileno, você tá vendo a seta balançar, não tá? Hein, pessoal? Sim. Tá, então, esse grupo aqui é o etileno. Aí você tem 2 aminas. Então, o nitrogênio formou uma ligação, né, com o cobalto. Por exemplo, aqui simplificado cobalto. Esse nitrogênio também forma uma ligação com o cobalto, ok? É tipo uma ligação covalente aqui, com o cobalto. Agora, esse grupo aqui acético, ele tem um oxigênio que está sem H+. Ele está com a carga livre, formando a ligação com o cobalto, no eixo, aqui, ó, no eixo, no ápice, né? Esse daqui, ó, por baixo, também forma uma ligação lá embaixo, né? E aí, esses grupos acéticos que estão laterais aqui no plano, ele tem outra ligação com o oxigênio, e esse último aqui, ó, olhando para cá, tem outro. Ele forma, então, um octaedro, 2 pirâmides com base quadrada, uma voltada para a outra, ok? Então, quem não conseguiu acompanhar esse desenho, eu posso desenhar, então, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Você tem aqui o grupo cobalto, então você tem aqui, faz no plano aqui, ó, vamos primeiro desenhar um octaedro. Então, aqui você faz o eixo aqui, ponto central, aqui embaixo, beleza? Aí você desenha, então, aqui, ó, um octaedro, como se fosse um balão. Isso é um balão, tá, pessoal? É um balão com base quadrada. 2 pirâmides, uma voltada para a outra. Lá atrás, você tem a ligação lá atrás, eu vou colocar um tracinho maior para não confundir com o outro. E aqui você tem agora outro balão. Vou desenhar outro balão aqui em cima, para não confundir. Ó, outra ligação aqui, outro balão. Oh, caramba, peraí, esse negócio aqui ele tem mania de ser no automático fazer desenho. Aqui, finalmente, lá atrás, pontilhado, você tem aquela ligação no ápice. Entenderam? É um balão. Quem não fez balão na vida, né, de origami? Esse é um balão, né, com base quadrada, 2 pirâmides, né? É um sistema bipiramidal. Você tem uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra, 4 no eixo e 2 no ápice, né? No vértice aqui. Então, são 8 ligações. Como partiu da mesma molécula, então o EDTA aqui, você tem aqui no desenho, você lembra? Você tem o nitrogênio aqui, vou fazer com cor verde. Nitrogênio, nitrogênio. Aqui você tem um grupo etileno e nitrogênio. CH2, CH2. Aqui esse nitrogênio, etileno, diamino, e aqui você tem agora o outro grupo carboxílico, né? Carbono, aí tem o C, dupla O, C, oxigênio ligando aqui. Né? Na verdade, o oxigênio aqui, né, ligando nesse ponto aqui. A mesma coisa para isso. Você tem, então, C, o acético, né? Depois você tem C, dupla O e o outro oxigênio aqui. Tá bom? E a mesma coisa aqui nos vértices, tá bom? Fica difícil desenhar isso, mas voltando então ao desenho mais bonito, esse é o desenho. Então, é uma pirâmide, né, tetragonal, ok? Com a base quadrada, né? 2 pirâmides, uma volta, tá bom? Então, vem para cá, esse aqui é o ápice, esse aqui vem para cá, tá bem entendido, pessoal? Alguns livros desenham isso melhor, tá? Olha, o que vocês precisam saber da EDTA que vocês deveriam ter aprendido lá em Quant 2, teórica, né? Não vou perguntar quem for professor e nem vou perguntar se vocês aprenderam, né, esse assunto. Eu creio que sim. Quem não aprendeu tem a oportunidade agora de aprender aqui nesse momento. Olha, como o acetileno de amino, além de ser um agente complexante, formar uma estrutura desta,
né, ele também é um agente ácido-base. E quanto mais desprotonado ele tiver, ou seja, mais na forma de Y4 menos, maior a constante formação com os metais. Claro, porque ele não gasta energia para tirar esses prótons. Esses prótons, se estiver ligado, vai demandar uma energia livre de Gibbs para primeiro retirar esse próton para depois fazer uma ligação com o metal. Então, quanto maior for o pH, mais baixo estiver o meio, né, maior é a formação constante condicional de formação do metal com o ânion. Tá bem claro isso? Conclusão, pessoal. Mudando o pH, mudando aqui a acidez no meio, você consegue fazer com que haja maior quantidade de Y4-, ou de HY3-, ou de H2Y2-, ou a espécie H3Y-. Essas são as 4 espécies, né, que tem carga, e aí você tem par de elétrons livres para poder complexar com o metal. O EDTA totalmente protonado, que seria o H4Y, ele é neutro, ele é insolúvel em água, muito pouco solúvel, e não se usa isso com a complexação. Você tem que colocar um pouco de hidroxódio, meio básico, para dissolvê-lo, ou usar já um sal pronto dele, na forma, por exemplo, de sal disódico, né? Ou seja, Na2H2Y. Esse sal, essa estrutura aqui, H2Y2-, que advém do sal, né, disódico, Na2H2Y, é o que mais é usado comercialmente. Esse aqui que é o padrão primário, né, do EDTA. Você disseca esse sal Na2H2Y a 80 graus durante 2 dias, porque ele tem água de cristalização, ele tem 2 águas de cristalização. Você não pode aumentar a temperatura mais que 100 graus, senão você perde essa água de cristalização, né, que é uma água lá do próprio cristal, né? E, por consequência, se você perder essas águas, você vai perder a identidade, né, molecular desse cristal, né? Você deixa de conhecer o peso fórmula, né? Fórmula, ou chamada massa molar, você deixa de conhecer. Aí, com isso, ele deixa de ser padrão, porque para ser padrão, uma primeira condição, uma condição cabal, né, bem sine qua non, vamos dizer assim, seria conhecer a massa molar, porque se você não conhece a massa molar, como você pode comparar alguma coisa em relação a ele? Tá? O padrão primário, além de todas as propriedades, não pode ser higroscópico, né? Ele não deve ser decomposto, né? Deve ser estável, ele tem uma alta massa molecular, mas ele também tem que ser solúvel em água, né? Porque a maioria dos sistemas são aquosos. Pessoal, as constantes de estabilidade dessas espécies de EDTA são dadas aqui. Da ordem 10-2, 10-3, 10-7, 10-11. Lembrar que é um sistema tetraácido, né? Um sistema tetraprótico, é um ácido, é um tetrácido. Um triácido seria um tetrácido, né? Ou um ácido tetraprótico. E eu creio que também vocês assistiram no semestre passado, quem foi o professor de vocês de Quant 2, que o ácido etileno de amino tetracético, a abundância dele, das espécies, varia com pH. Então, para quem foi meu aluno lá de qualitativa, né, como se desenha esse diagrama de abundância? Você coloca aqui o valor dos pKs no ponto sistema, que é o ponto que parte para o 0,5. Então, você tem aqui, o primeiro ponto sistema é o pKa1, que é próximo a 2. O segundo ponto sistema é pKa2, que é próximo a 3, alguma coisa. O terceiro ponto sistema é próximo a 6, alguma coisa, finalmente 10, tá bom? São os 4 pontos sistemas, são os pKs. São pKa1, pKa2, pK3, pK. Aqui está escrito não em notação científica, e um dia que eu pretendo, um dia que tiver tempo, né? Já tem muitos anos que eu pretendo fazer isso, mas nunca paro, porque eu nunca tenho tempo. Eu vou transformar esses números nos pKs, porque o pK você já converte direto aqui no ponto sistema, né? Eu sou contra usar o valor de constante na forma como está escrito aqui. Ele deve ser sempre escrito como constante igual a 10 elevado a menos pK, né? Lá em cima, talvez eu vou mostrar isso lá, aqui, ó. Eu acho que aqui está escrito como pK. Deixa eu ver. Lá no início da teoria. Complexometria com EDTA. Está aqui, está aqui. Então, o primeiro pK é 2, o segundo 2,66, 6,16 e 10,26. Ou seja, você estaria, então, aqui 2, sei lá, já até esqueci, 2,66, não é isso? 6,26, se não me engano, e 10, alguma coisa, como eu falei.
tá? Então, você traçou a interseção desses PKs, que é o ponto sistema, com o 0,5, você marca então, o ponto sistema, depois você vai fazer essas curvinhas, né? E quanto mais afastado tiver o ponto sistema do outro, mais essa espécie intermediária chega a 100%. Nesse caso, como o PK1 e o PK2 são muito próximos, essa espécie intermediária, que é o H3Y, ele não consegue ser muito alto. Ele, por exemplo, pH2, você vai ter praticamente 10%, né, da espécie H2Y, você vai ter uns 40%, né, um pouquinho mais, 45%, talvez 40%, da espécie H3Y, né, e você vai ter praticamente 50 e poucos por cento da espécie H4Y, tá? Quem foi meu aluno, certamente eu ensinei isso, né, interpretar diagrama, né, de distribuição. Isso aqui é de suma importância, né, em livros, né, de equilíbrio químico, entendimento da preponderância de uma espécie em relação a outra espécie. Pessoal, então, como essas espécies aqui, né, de preferência, a espécie Y4-, que é a que forma complexo direto com o metal, essa espécie H4- depende, então, de quê? Do pH, né? Ela é majoritária aonde? Assim, pH desce. Mas tem a porção de metais, pessoal, que se tiver pH básico, ele vai precipitar, você vai perder o metal, né? Você não pode ter uma reação competitiva secundária, né? Então, você não deve trabalhar com metal de transição em pH 10. Você consegue fazer aqui titulação de cálcio e magnésio em pH 10, né? E, por exemplo, cálcio até em pH 12, né? Porque aí você pondera Y4- quase 100%, ou grande parte, mais de 50% de Y4-, que é a espécie de desprotonado EDTA, que vai formar uma ligação mais forte com o metal. Mas aí te pergunto, tá, mas eu posso fazer uma titulação de pH 4 para ferro? Você deve fazer. Por quê? Porque se você aumentar o pH demais, acima de 5, 6, você sabe que ferro, como titânio, como alumínio, cromo, vanádio, né, alumínio, todos esses metais aí, eles são altamente hidrolisáveis. As constantes KPS deles são muito, muito baixas. Eles formam compostos insolúveis muito fácil com água. Eles hidrolisam facilmente com água. Eles têm que ter meio ácido. Mas professor, esse meio ácido não vai atrapalhar? Para o caso aí, não. Por quê? Porque a constante formação de DDTA com esses metais é muito alta. Deixa eu ver se eu tenho aqui elas. Aqui tem aqui, ó. Então vamos observar. Constante formação, né, de cátions 2+, por exemplo. Ó, o cobre, é alta, né? 18,80, que é o pK. Não, no caso aqui não vou falar mais de pK, porque como eu estou falando de formação, né? Metal mais ligante é uma constante favorável, né? De formação, então aqui é mais log. Você não deve usar, então, falar assim, a constante pK do complexo é tanto. Não, isso vai fazer para quê? Para a constante de instabilidade, para a constante de aço fraco, que é de instabilidade, ou seja, não tende a dissolver, né, formar, ionizar, e para a constante também de solubilização de precipitados insolúveis. Exemplo, cloreto de prata é muito desfavorável para a direita, então a quantidade de forma para a direita é muito pequenininha. Então, quando você pega, produz, divide por reagente, vai dar um valor de 10 a menos alguma coisa, 10 a menos 20, 10 a menos 10. Para você não expressar valores como 10 a menos 10, você usa o log. Log disso seria o quê? Menos 10. Para transformar esse número no valor positivo, aí você joga menos log. E essa função, menos log, se chama de P. P função. P coração, é menos log da concentração molar do coração. P bolinha, menos log da concentração, né, de bolinhas em mol por litro. PCl, menos log da concentração de... Então, você usa a função P para facilitar a sua vida, porque você está lidando com constante de instabilidade. É usado, então, para PKPS, que é constante de produto de solubilidade, ou para ácido base fraco, que seria, então, pKa ou pKb. Por quê? São constantes menor que entre 1 e 0. Né? Ou seja, eles são constantes no valor entre 0 e 1. Ou seja, o valor da ordem de 10 a menos alguma coisa, 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. Contudo, na complexiometria, você vai usar a constante estabilidade, porque a formação de um complexo com o metal é muito favorável.
e elas são muito grandes, acima de 10 a mais a 6, 10 a 5, 10 a 6, 10 a 7 e outras. Sendo assim, você não vai usar a função pi, você simplesmente escreve log constante. Então, voltando. O log da prata é baixo, porque é um cátion de monovalente, 2,7. Log do cálcio é 10,10, que é alto para uma constante, mas não é tão alta. Né? Bário também 10,7. Quando você pega íons metálicos, principalmente polivalentes, elas ficam extremamente altas. Exemplo, ferro 2 é da ordem de 10 a 14. Em termos de log, é 14,33, ou seja, 2,1 vezes 10 a mais 14, 10 elevado a 14, é a mesma coisa que escrever 10 elevado a 14,33, é o mesmo número, tá certo? Ferro 2, ferro 3, observe que ele pulou de 14,33 o logaritmo para 25,1, ou seja, o íon ferro 3, ele é praticamente 11, né? Isso aqui menos, não, exatamente, 11 ordens de grandeza maior. 11 ordens de grandeza maior equivale a 10 a 9 bilhão, da ordem de 1 trilhão de vezes mais estável, né, do que o ferro 2, esse complexo, tá bom? É extremamente forte. Então, cátions polivalentes como o alumínio, também 16, chumbo tem uma constante alta, né? Provavelmente que ele tem um potencial iônico alto. E também, deixa eu ver mais quem, o zinco também tem um constante alta, o cobre 2 mais também, tá bom? Então, lógico, depende então da relação carga-massa, mas também depende da carga. Quanto maior a carga, o tório, pessoal, 23,2, que é tetravalente, né? Tório 4+, vanádio também é uma constante muito alta, como vocês estão vendo aqui. Tá, pessoal, então essas constantes, que são as constantes termodinâmicas, você considera apenas o metal com o Y, com o ânion protonado. Aí te pergunto, o que acontece se eu pego um complexo aqui de cálcio, né? Em pH 2. Ah, dá para titular cálcio em pH 2? Resposta: não, porque o cálcio ele tem uma constante não tão alta e o teor, né, de Y livre para poder formar essa complexação é baixo, né? Vai ficar baixo o Y livre, né? Porque ele está praticamente tudo protonado, né? Em pH 2, o teor de Y, né, livre é muito baixo. Olha, aqui ele já é praticamente igual a zero, menor que pH 8. O que dirá pH 2? Desse 10 a menos, sim, sei lá, 10 a menos 20 de Y. Ou seja, devido ao teor ser tão baixo pH 2, mesmo que tenha uma boa constante, mas você não tem quantidade de matéria. Você não tem quantidade de substância, né? Porque no equilíbrio químico são dois fatores que competem para a mesma temperatura. É a constante, quanto maior a constante, mais se desloca para a direita, mas também o efeito de concentração. Você tem que ter concentração de reagente para gerar produtos. Se você não tem, né, você também não desloca equilíbrio para a direita, tá bom? Le Chatelier. Então, pessoal, baseado nessa informação, quando você acopla, né, a gente vai voltar lá na teoria para mostrar isso, quando você acopla o efeito, né, da constante com a própria protonação do Y devido à acidez, você vai calcular um valor mínimo de pH, né, que tal metal é exequível, né, possível. Então, vai ter um parâmetro que alfa zero, que vai ver lá na frente. Eu vou até mostrá-lo aqui, depois a gente volta. Aqui. Então, voltando aqui. Repetindo. Balanço de massa, né, para o EDTA, que nós chamaremos de concentração analítica, é a somatória de todas as espécies possíveis, né, no sistema aquoso, né, EDTA. Então, quem que é? O pai, que é H4Y, o filho dele, H3Y, o filho desse filho, que é H2Y, e finalmente H3Y, e finalmente HY. Esse cara aqui que é o que mais formaria ligação com o metal. Olha, qual é a abundância desse Y4-? Quem foi meu aluno lá de atrás, certamente o professor talvez de vocês tenha explicado, é que você pode calcular qualquer espécie através do conceito alfa. A alfa é a fração da espécie em relação ao total. Então, quando você pegar a fração de Y4-, que existe no sistema, dividir pelo total, que é o concentração analítica, você vai ter o alfa zero, indicando que o zero é aquela espécie que não tem nenhum próton. Está vendo que ele está totalmente desnudado, não tem nenhum próton nele. Então, a espécie Y4-. E o cálculo disso é feito por esse tipo de equação, né? Você pega aqui H
4, H mais elevado a 4, né? H mais, aqui está faltando usar mais aqui, mas H mais elevado a 4, concentração molar do hidroxônio elevado a 4 potências, por quê? Porque você está lidando com um ácido tetraprótico, né? Mais K1H3, mais K1K2H2 e assim sucessivamente, até K1, K2, K3, K4. Isso aqui é a equação que calcula a fração. Aí você muda. Se você colocar aqui no numerador o último termo, que não tem aí um H, você vai ter alfa zero. Se você pegasse esse segundo termo, que esse termo que estou balançando aqui, que tem um próton, jogar aqui em cima, aí você dividir pelo sempre mesmo no denominador, você vai ter alfa 1. O alfa 4 seria esse primeiro termo H elevado a 4, dividir pelo denominador, que é tudo isso aqui. Tá? É assim que você calcula o diagrama de abundância, gerando aquelas curvas, né, que você viu aqui. Ou seja, à medida que você aumenta uma espécie filha, né, o pai vai morrendo. É como se o pai tivesse aqui 10 mil reais no início. Aí ele vai perdendo dinheiro, dando para o filho. O filho vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que o filho, ele tem um filho também. Né? Aí chega um momento do ápice dele, ele começa a perder dinheiro para o filho dele. Vai perdendo dinheiro, passando dinheiro. O dinheiro é o próton. Né? E vai, no caso aqui, o próton está perdendo para a hidroxila, né? Está sendo neutralizado nesse próton. Então, você está tirando próton, vai tirando, está tirando, está tirando, está tirando, está tirando. Ok? E aí você começa a tirar próton do filho dele. Começa a aumentar aqui e ele vai tirando próton e vai jogando próton para o filho dele. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né, essa espécie aqui, HI, mas depois ele começa a perder próton para o filho dele, que é o Y4-. Isso são diagramas então, de distribuição. Voltando aqui, pessoal, eu achava que dá para explicar toda a teoria, mas vi que não dá tempo, né? É muita teoria desse assunto. Eu não vou poder explicar, é só você assistir a aula, que está bem explicadinho lá, né? Quando você usa, como você faz a titulação. Na próxima aula a gente vai discutir isso melhor, junto já com a aula de autossedução. Próxima ano eu vou gravar a aula de autossedução e talvez seja a última aula, né, do semestre, se eu não me engano. O calendário, acho que é a última aula para a semana, que já estamos quase finalizando, né, o semestre. Então, pessoal, o conceito alfa ele é interessante porque você consegue fazer a correção, né, saber fazer uma previsão da quantidade livre de EDTA, que é o Y4-, em função do produtório alfa 0 CA. E o alfa 0 você obtém em função do pH do meio e as constantes de equilíbrio. Né? Porque esses alfas, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, né? Alfa 0 sem nenhum próton, alfa 1 é a espécie HY, alfa 2 H2Y, alfa 3 H3Y, alfa 4 H4Y, que é o ETA neutro. Todas essas frações, né, elas são facilmente calculáveis em função do pH, né, em função dessa equação aqui. Então, sendo assim, você pode obter o Y4- pelo produto alfa 0 CA. Então, vamos substituir. Constante de estabilidade de um metal que reage com o Y, gerando MY, é dada por espécies produto, que é o MY, dividido pela espécie reagente, que é o metal vezes Y. Mas quem é Y? Quem é Y nesse denominador aqui? O Y é alfa 0 CA. CA é a concentração analítica, é o que você dissolveu no seu BR. É o somatório de todos os EDTA possíveis existentes no sistema aquoso, que advém do pai, né, que é o CA. Esse CA pode ser o dihidrogênio, desculpa, o Na2H2Y, ou seja, o sal de sódio, pode ser o sal monossódico, pode ser o sal trissódico, pode ser o sal, né, tetrassódico, né? Ou pode ser o próprio H4Y, que você coloca hidroxódio e transforma ele em qualquer espécie que queira, é só ajustar o pH. Tá? Então, multiplicou alfa 0, CA, que é o somatório de todas as espécies possíveis, que é o que você pesou, né, de partida, que depois ele se converte, ele se converte nas diversas espécies filhas em função do pH. Você ajusta, você busca qual é o melhor pH para você. Você substituindo aqui, ó, o Y para o alfa 0 CT, considerando que CT é conhecido, porque CT é o somatório, né? Você, então,
pega esse alfa zero, que é uma constante por um certo pH, já que dado pH você obtém esse constante, e incorpora a constante de estabilidade termodinâmica. Essa produto do alfa zero com constante de estabilidade vai dar o K', que é o chamado constante condicional, constante de estabilidade condicional. Nada mais é que K de estabilidade vezes alfa zero. E nesse caso vai ter MY dividido pela concentração metal dividido por CT. Tá? Então, CT é o somatório de todas as espécies, né, de ATTA presentes, né? Tá vendo aqui, ó? Ok? Que é a mesma coisa que CA, né? Ao fazer CA, a mesma coisa que chamar CA analítico como CT. Aqui eu mudei a nomenclatura para CT para lembrar que é o total das espécies de ATTA. Ok? Pessoal, então o que vai variar no sistema aquoso é o quê? É MY, ok? E quantidade de metal livre. E o CT também. O CT é dado, por exemplo, para o equilíbrio, né, do metal com Y gerando o Y4-, no primeiro momento. Ou seja, você pode considerar CT, num ponto de equivalência, como igual o somatório também de metal, porque seria 1 para 1. No ponto de equivalência, se você dissolver 1 mol, 1 milimol, 10 a menos 5 milimol, sei lá, de MY, ele vai gerar uma quantidade equivalente de Y. E aí sim, esse Y pode até dispersar nos diversos filhos dele, né? HY, H2Y, mas entenda que o somatório de todas as espécies I presentes no sistema aquoso adveio, né, dessa solubilidade aqui. Tá? E nesse caso seria igual a CT. Isso é um caso de titulação que a gente pode, se der tempo, outro momento, estudar, né, mostrar, demonstrar, mas você pode fazer vários cálculos a partir dessa consideração. Então, o que eu quero voltar aqui, que eu acho de suma importância para vocês, mais do que até cálculo, é o entendimento da técnica, né? Então, voltando aqui nessa figura aqui, ó, eu falei que a quantidade Y4- depende, né, do pH. Ele é mais alto, mais 50%, assim, pH 10. E cada vez que o pH é ácido, menor é a quantidade de Y livre, né? Mas, por outro lado, você tem a própria constante de formação, tá? Então, se você tiver uma constante de formação alta, como aqui, ó, né? Se a constante de formação for alta, aqui, ó, constante de estabilidade for alta, né? Mesmo que você tenha aqui, ó, um Y pequeno, você ainda forma o MY. Observe que MY seria igual a K de estabilidade vezes metal de partida vezes o Y de partida. Mesmo que você tenha uma quantidade muito, muito pequena do Y desprotonado, né, que é o EDTA, que gera maior estabilidade, maior formação de complexo, já que ele está desprotonado e não despende energia para tirar o próton, ele já está desnudado, né, para poder reagir com o metal, né? Mesmo que esse Y for muito pequeno, 10 menos 10, por exemplo, molar, mas se a constante de estabilidade for alta, 10 elevado a 20, quando você multiplicar 10 elevado a 20 vezes 10 a menos 10, vai dar 10 a mais 10. Né? 20 menos 10, em termos de expoente lá, vai dar 10 a mais 10. O que vai tornar o processo favorável para a direita, muito favorável à formação do complexo. Então, você tem dois efeitos, né? A constante de estabilidade e o teor, a concentração das espécies. Como você consegue contrabalancear, né, essa fraca presença de Y livre para complexar? Aumentando a constante, tá bom? Então, é essa curva aqui que eu vou mostrar para vocês, ela vai te dar o pH mínimo para uma titulação ser exequível, né? Possível, que é isso aqui, ó. Então, se você pegar o pH e calcular os diversos alfas, o alfa tende para 1 acima de pH 12, tá vendo aqui, ó? Somente assim pH 12 que ele fica próximo de 1. E quanto menor o pH, mais ácido for, mais você protona o Y4, menos Y4 está livre. Por exemplo, em pH 2, que eu te dei aquele comentário, você nunca vai conseguir fazer a titulação do cálcio, pois a constante de estabilidade do cálcio não é 10 a mais 10. Lembra que eu falei 10 a mais 10? Aqui, ó. 10 a mais 10, o cálcio aqui, ó. 10 a mais 10. Praticamente 10 a mais 10. Se você multiplica lá por um teor muito baixo, né? Que é o alfa, né? Lembra que a constante condicional K',
é o K termodinâmico vezes o alfa zero. Aqui, ó. K' é o K termodinâmico de estabilidade, que é dado no handbook, nas tabelas, vezes o alfa zero. Esse alfa zero depende do pH. Então, se você tem uma constante aqui, de 10 a menos 10, e o alfa zero, não, desculpa, 10 a mais 10, constante de estabilidade de formação complexa é positiva. 10 a mais 10, mas o alfa zero é 10 a menos 12, né? Que é extremamente baixo. Lembrar que alfa zero é a concentração total, né? C total, ou Y4 menos sobre concentração total. Então, se você tem um alfa zero multiplicando aqui muito baixo, você acaba que essa constante condicional K', que vai ser a relação do MY sobre metal livre vezes dividido pelo CT, que é o somatório de todas as espécies de DTA, ele vai ficar extremamente desfavorável. 10 a menos 10 vezes 10 a menos 12, que é o alfa zero em pH 2, você vai fazer com que a constante seja 10 a menos 2, que é desfavorável, é um valor que está entre 0 e 1. Se a constante é menor que 1, ela é desfavorável do ponto de vista de energia livre de Gibbs, né? Uma reação não espontânea, né? O que significa que a energia livre de Gibbs vai ser positiva, né? E isso é desfavorável. Lembrar que a energia livre de Gibbs, ΔG, é menos RT logaritmo da constante, né? No caso, ΔG zero é menos logaritmo, menos RT logaritmo da constante de equilíbrio, tá? Então, lembrar que se a constante de equilíbrio está derivada a alguma coisa, mais alguma coisa, se for por maior que 1, significa que o resultado vai dar um valor negativo. E ΔG negativo significa que você saiu de um estado mais energético para um estado menos energético. A variação de energia foi negativa, significa que isso é espontâneo, né? Ele perdeu energia, isso é espontâneo, né? Não ganhou energia. Quando ele ganha energia, aumenta a energia livre de Gibbs, fica positiva. É um valor maior, menos menor, vai ficar positivo. Isso não é espontâneo. Tá? Esses são os conceitos que você nunca deve esquecer, né? Termodinâmica sempre está atrelado na química. Pessoal, então, só para finalizar então essa questão, você tem aqui, eu estava falando sobre essa tabela aqui, ó. Então, baseado nesses alvos, né, em pH, e multiplicando o alfa vezes... Não, aqui é o alfa, tá certo. Aqui é o alfa. Quando você aplica, aqui é o alfa variando em função do pH, tá? Então, quanto maior pH, ok? Você vai ter aqui um maior valor de alfa, porque aqui está menos log, né? Então, quanto maior o pH, maior o valor de alfa, zero, ok? Porque aqui está com menos log. Então, e quanto menor o pH, menor é o valor de alfa. Exemplo, pH 0 está da ordem de 10 a menos 20 molar. pH 4 da ordem de menos 10, sei lá, de 9. pH 10, praticamente 1, né? pH 2, praticamente 1. 10 deve ser da ordem de 10 a menos 1, né? Ok? 10 a menos 1 em termos de alfa zero. Agora, aplicados aqui, deixa eu ver se tem aqui, esse aqui que é mais importante. Então, cada metal tem um valor mínimo, né, que você gera um resultado de constante de estabilidade vezes alfa zero, que é a constante K', esse valor tem que ser maior que 10 a 4, pelo menos, né, para poder ter uma boa titulação. Baseado nisso, foi feito o cálculo e verificou qual é o valor mínimo que um certo metal é exequível, né, possível ser titulado. Então, o cálculo só consegue ser titulado assim pH 8. Na prática, ele trabalha com 10 no mínimo, tampão de amônio cloreto de amônio. Se eu quiser fazer uma titulação em manganês, eu teria que ter um pH acima de 6. Se eu quisesse fazer de ferro 3 mais, aqui, ó, eu teria que ser um pH acima de 2, ok? Porque abaixo de 2, você tem muito acidez no meio, você tem um baixíssimo teor de Y, mesmo que a constante de formação do ferro seja estável, né? Mas você aí, nesse caso, mesmo assim, você não consegue ter uma constante condicional alta. Ok, pessoal? Muita informação para uma aula. Vocês conseguiram captar
alguma coisa? Oi? Sim, professor. Tá. Pessoal, essa aula vai ser gravada, até amanhã de manhã eu vou disponibilizar ela. Eu vou também disponibilizar a última aula que eu esqueci de colocar. Só tem que esperar renderizar, né, aqui no YouTube, demoram algumas horas às vezes, de ser upload no YouTube. Pessoal, então é o seguinte, para finalizar essa aula, eu vou ficar mais 10 minutos, quem quiser sair, saia, mas eu vou deixar gravado essa aula mais 10 minutos. Vamos lá. Aqui tem um cálculo de curso de titulação, tá bom? Eu não vou cobrar isso, não vai dar tempo. Eu vi que vocês têm dificuldade de matemática, de cálculo de curso de titulação. Se algum aluno tiver interessado em aprender isso, pode ficar após a aula que eu explico, né, como se monta um curso de titulação do EDTA, por exemplo, complexiometria. Aqui vai falar sobre efeito tampões agentes mascarantes. Isso daqui é interessante porque você pode mascarar, né, certos interferentes. Vou dar um exemplo aqui, ó. Titulação de chumbo 2 com EDTA na presença de cianeto e níquel. Olha, observe que o complexo EDTA chumbo, ele tem uma constante praticamente igual do complexo EDTA níquel. O log da constante de EDTA chumbo é 18,04. O log da constante de Y níquel é 18,67. Então, não dá para separar, não dá para titular chumbo e níquel junto, tá bom? Só tem 6 alunos. Eu acho que todos vão embora, meu Deus. Vou ficar sozinho falando, né? Quem puder ficar, fica, por favor, pessoal. Pelo menos vocês aprendem mais do que direto comigo. Tá até para tirar dúvidas. Não tem como eu fazer essa titulação separada do chumbo e níquel. Não tem como, porque as constantes deles são praticamente iguais. Lembra que eu falei que é diferente de uma constante em termos log, né? O pK tem que ser pelo menos 4, né? 4 ordens de grandeza diferentes. Aqui ele é praticamente igual, então não tem como separar uma complexação da outra. Mas se você usar o complexo cianeto no meio, aí você consegue. Como? Olha, o cianeto de chumbo tem uma constante de formação da ordem de 10 elevado a mais 10. O cianeto de níquel, a constante de formação dele é 10 a mais 22. Então, nesse caso, como o complexo cianeto-níquel é muito estável, maior do que até o complexo EDTA-níquel, significa que ele mascara, ele bloqueia o níquel. Aí, nesse caso, você consegue fazer a titulação do EDTA com chumbo, mesmo que tenha níquel. Daí você coloca o agente mascarante, né, que é o cianeto, para complexar o níquel. Observe que o cianeto de chumbo ele é baixo, 10 a mais 10, comparado com a constante formação do EDTA chumbo. Então, em resumo, nesse exemplo aqui, se você coloca cianeto no meio contendo chumbo níquel, você consegue fazer a titulação? Sim, porque o cianeto possui uma constante formação, né? O complexo é muito mais estável que o níquel. Com isso, ele tira o níquel do sistema, é o que nós chamamos de mascarar. Ele deixa o níquel nudado, né? Ou seja, bloqueado, entendeu? Ele está protegido, né? Ok? Ele está mascarado. E aí deixa o chumbo li para ser titulado com a EDTA, que tem uma constante de formação mais forte do que o próprio cianeto. Entenderam? Pessoal, baseado nisso, tem outro exemplo. Uso do iodeto na titulação de cádmio 2+, e mercúrio 2+. Vocês observando esses constantes aqui, alguém poderia me explicar quem complexa quem titula quem? Como eu poderia fazer essa titulação? Eu consigo titular iodeto simultaneamente formando complexo com cádmio 2+, e mercúrio 2+? Observe que o complexo de... desculpe, eu estou falando do EDTA, né? Complexo EDTA. Ó, no caso, o Y-EDTA, ele tem 21,8. O EDTA-K, 16,46. Os valores que são relativamente similares, né? Está da ordem dessa 5. Até daria para fazer uma titulação. Mas não é tão nítida essa distinção deste, porque não tem umas 5 ordens, quase 4 ordens de grandeza, mas o ideal é que quanto mais separado, melhor. O que acontece agora se eu coloco o iodeto como agente mascarante? Alguém poderia me responder?
Observe as constantes de formação de complexo. Iodeto de mercúrio é 30, altíssima, né? Muito estável esse complexo. E o outro também seria o quê? Iodeto de cário, que é só 6,6. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, vocês 4 sobraram. Se eu colocar iodeto, né, como agente mascarante na complexação, né, do mercúrio 2+, e cário 2+ com EDTA, é possível fazer a separação dessa titulação? Sim ou não? Renata, Thalita, Júlia, Letícia. O que vocês acham? Se vocês entenderam o raciocínio anterior, vocês vão saber facilmente esse. Júlia? Quer tentar, Júlia? Letícia, Cis, Renata, Braga, Thalita. Vocês estão ainda aí ou já foram embora? Eu realmente não sei, professor. Raciocina, lembra? Agente mascarante, entendeu? Então, vamos supor que você tem um baile, né? Um baile sei lá, você tem porção... Vamos supor que o EDTA fosse homens, né? Aí você tem mulheres, moças lá, né? Sei lá, de um município e o outro do município. Os homens, eles tendem a se ligar, né? Ou dançar com as moças lá de 2 municípios diferentes, ok? Mas só que nesse caso não tem diferença, a preponderância, né, desse assim, o dançarino homem, né, com a mulher, porque tanto faz ele dançar com a moça da cidade A ou cidade B, para ele tanto faz, porque ambas são interessantes para dançar, entendeu? Tem a mesma constante formação. Mas aí alguém vai lá e coloca um agente mascarante. Quem é um agente mascarante? Sei lá, é o pai das moças, cheio de pais lá. E aparece naquele salão pais de só daquelas moças da cidade A. A cidade A, nesse exemplo aqui, o dedo é o pai. A cidade A seria o Mercúrio. Ele é bloqueado, o pai bloqueia. Não, filha, vem cá, não, fica aqui comigo, você não vai dançar com ninguém, não. Então, conclusão. No final das contas, o EDTA, que são os homens, eles não vão mais conseguir dançar com o Mercúrio, né, com a moça da cidade, que foi bloqueada pelo pai. O I aqui está bloqueando, está impedindo que esse H+, esteja ali para dançar, né, com o EDTA. O que sobra é apenas o cádmio, entenderam? Gostaram da comparação? Entendi, professor. A vida não é assim, pessoal, né? Você tem um grupo lá, tal, você se interage com todo mundo, mas chega algum agente perturbador, o agente mascarante, que fala assim, olha, mulher sai daqui agora, entendeu? Vai para a sala de aula. Aí isso acabou, não tem mais mulher, entendeu? Aí, caramba, perdi, eu não consigo mais, por exemplo, interagir, né? Você pode pensar isso para vários exemplos na vida, né? Entendeu? Então, isso acontece. O agente mascarante é um agente que também é complexa, que interage, e a partir do momento que ele interage, ele diminui a concentração daquela espécie que estava fazendo equilíbrio anterior, entendeu? Não é assim? Né? Eu sei que você não gosta muito das minhas comparações, mas a vida é assim, né? Você tem lá, você vai no salão, você vai num baile, né? Você está querendo, né, ter uma companhia, uma namorada, não sei o quê, aí você entra lá na turma, mas aí chega lá, sei lá, tem 10 garotas que quer talvez paquerar alguma, mas aí chegam uns caras cheios de dinheiro, né? Cheio de Mercedes, olha, lindos, maravilhosos, né? Tipo um deus grego. Simplesmente que as garotas vão começar a interagir com esses caras milionários e o cara pobrezinho lá, meu Deus, não sobrou nenhum para mim, que pena, né? Eu não tenho tanta força como o agente mascarante. Ele tirou todo mundo da minha jogada, não sobrou nada para mim. E se sobrou foi muito pouco, entendeu? Então, resumindo essa história, como o complexo iodeto com mercúrio é muito estável, ele mascara o mercúrio. De tal maneira que, nesse caso, você só vai conseguir complexar o EDTA com cádmio, entendeu? Então, cádmio vai ser complexado com EDTA, e você, com isso, não tem mais a complexação do mercúrio. Por quê? Porque ele está mascarado com mercúrio. Aí você faz 2 titulações. Uma sem iodeto, você tem o somatório total, que ele titula os 2 ao mesmo tempo com EDTA, já que as constantes são baixas, são próximas, né? São muito próximas.
Então, você tem um somatório de cádmio com mercúrio até o ponto de equivalência, e depois você coloca o dedo no seu sistema, e aí você só titura quem? Cádmio. Por diferença, você sabe então mercúrio, entendeu? Faz duas titulações. Total, cádmio mais mercúrio, depois faz a titulação apenas do cádmio, na presença de iodeto no seu elemário e complexo mercúrio, você só consegue perceber e interagir com o cádmio. Por diferença, né, essa titulação 2 menos a titulação 1, você vai ter então teor milimoles de mercúrio. Bonito, né? Pessoal, então, finalizando essa aula, eu só precisava falar sobre indicadores metalocromos. Cada indicador, ele tem uma faixa ideal, né? Lá na aula prática, eu expliquei sobre o heliocromo T, né? Ele tem um vermelho vinho, de cor vermelho vinho, quando ele está ligado ao metal, mas quando o EDTA, na forma majoritária, depende do pH, H2Y, mas tem que ver, H2Y, qual é a faixa de trabalho da H2Y? Beleza? Vem aqui no diagrama de abundância, H2Y é meio ácido aqui, ó. Quando você estiver trabalhando meio ácido, sei lá, pH 5, então você tem preponderante H2Y. Quando esse complexo H2Y, né, meio neutro ou ácido, ele reage, como ele tem uma constante formação mais forte com metal do que o indicador também é um agente complexante, só que é mais fraco que o próprio EDTA. Então ele sequestra o metal, formando complexo, e liberta o indicador. E quando o indicador está libertado na forma protonada ou não, ele tem uma cor diferente daquela que estava ligada ao metal. Então, a cor dele muda para azul, vermelho vinho para azul, tá bom? Figura 7 e 8, a gente vai ver daqui a pouco. A cor do indicador depende do pH. Em pH, entre 8 e 7, prepondera a cor azul. 8 e 10, prepondera azul. Do heliocromo T. Ok? Caso um diabo bloqueie no indicador, presente cobre, níquel, aí tem alguns metais que não dá para fazer titulação com o HeliO-T. Por quê? Porque a força de ligação é tão grande do indicador com o metal que ele não é sequestrado mais com o EDTA, né? Então, você pode ter problema aí, né? Por exemplo, se você estiver fazendo titulação de magnésio com EDTA, né? Se você tiver alto teor de cobre, níquel, cobalto e ferro, você bloqueia e você não tem mais essa titulação visível. Como você soluciona esse problema? Colocando um agente mascarante, né? Ou, desculpa, um complexo auxiliar, tipo trietanlamina, que a gente usou lá, cianeto, porque a trietanlamina, ele é complexo com esses metais interferentes, né? Libertando o magnésio, aí sim, para fazer titulação com EDTA. Tá bom? E também libertando, né, o indicador de não ser bloqueado com o próprio metal interferente. Tem outros indicadores, tem murexida, jaxelenol, calcon. O calcon a gente usou. A variedade, o calcon, ele tem o pKa, porque todos os indicadores também são ácidos bases de Bronsted-Lowry. O pKa2 dele é 7,4 e o pK3 3,5, tem a figura 7. Ele é usado na titulação de cálcio em pH 12. Nesse caso, o magnésio precipita, porque forma hidróxido magnésio, deixando apenas o cálcio em solução. A cor muda de rosa para azul. Então, essa figura aqui, 7 e 8, essa figura 7 e 8, que está aqui, ó, ele mostra, aqui a cor de titulação de complexometria, né, como vocês já viram, forma sigmoide, depende do pH, quanto maior o pH, maior a sigmoide, pois o alfa zero aumenta, tendendo para 1, e com isso a constante condicional, que é o K', que é cada estabilidade, tem formação, né, termodinâmica do complexo, Y metal, vezes alfa zero aumenta, e por isso você tem uma sigmoide mais pronunciada. A figura 7 é essa aqui, HeliO-T. Essa é a molécula do heliocromo T, né? E aqui é do calcon. O que é que acontece com o sistema, por exemplo, HeliO-T? Olha, aqui é a linha de precipitação de hidróxido magnésio. Tá? Aqui você tem, então, em meio abaixo de 6, você tem o indicador na forma livre, como H2IN. Ele é diprotonado, deu 2 prótons. Ele tem a cor vermelha. Entre pH 6 e 12, ele tem a cor azulada. Ele está na forma de HII-, ou seja, tem um próton. E quando ele está totalmente desprotonado, né, ou seja, um meio muito básico, acima de 12, pode sair, Júlia, tá bom? Obrigado pela atenção. Eu vou continuar aqui só mais um pouquinho para gravar essa aula. Quando ele está acima de 12,
você tem, então, a espécie totalmente desprotonada, o I-3-, ok? O indicador, né, com carga 3- nesse exemplo aqui, totalmente desprotonado. Então, a cor do indicador, como ele é um ácido Bronze-Lowry, né, ele muda a cor em função da acidez, né, do quantidade de prótons está ligada à molécula, que muda totalmente a estrutura de ressonante da molécula e, por consequência, muda o espectro, né, a banda de absorção, e daí a cor complementar dele modifica, né, para os nossos olhos. Tá, pessoal? Agora, essa aqui é a cor do indicador livre. Agora, aqui é a cor, olha aqui, ó, do indicador ligado ao metal. Exemplo que o magnésio, quando liga esse indicador, né, formando Mg e N-, como vocês estão vendo aqui, vou ampliar mais um pouquinho, ok? Ele tem a cor vermelha. Então, eu te pergunto, quando eu terei viragem? Se eu fizer uma viragem de 6 em pH, né, alta concentração de magnésio, de 6 para 8, ele vai virar de vermelho para vermelho. Não tem viragem. Né? Se você já tivesse com alta concentração nessa faixa aqui, ó, mais ou menos pH 4, você teria de um azul para vermelho, também é possível, né? De azul para vermelho, né? Quando tiver uma concentração de P magnésio nessa ordem que 10-5 molar, né? É possível. Mas é mais interessante fazer isso, mais ou menos pH 10. O pH 10, tá vendo aqui, ó, pH 10, né? Com a concentração, né? Dessa ordem de grandeza, que aqui é pH 10, ok? pH 10, você vai ter uma viragem de azul para vinho, vermelho, né? Vermelho, meio vinho para azul, tá? Então, essa aqui é a faixa de transição ideal, de azul para vermelho. E se você fizer pH 12, o cálcio ainda é solúvel, mas você não tem viragem nítida de laranja para vermelho, é muito similar a cor, tá? Então, o que você faz? É preferível, nesse caso, você mudar o indicador, você usa Calcom, né? E se você aumenta o pH 12, você precipita o hidrogênio magnésio, então você só tem o cálcio para titular. E a viragem de Calcom está aqui embaixo, ó. O Calcom, ele varia abaixo de pH 6 ou 7, ela tem uma cor vermelho. Não, aqui eu acho que é do ROT. Peraí, daqui é ROT. Não, daqui é do ROT. Né? O Calcom está aqui em cima, ó. Explicado aqui em cima, ó. Você pode fazer método de titulação de retorno também, né, na compleximetria da DTA. Ó, o Calcom, ele tem uma viragem de rosa para azul, né, em pH 12, tá bom? Essa é fácil, então, ideal para trabalhar com Calcom, tá? Então, com isso, a gente finaliza isso. Estudem, e vou mandar até amanhã cedo o gabarito da avaliação assíncrona 3, se não me engano, né? Já 2, sim, avaliação assíncrona 3. Obrigado pela apresentose e estudem, né, assistam a aula de complexometria já postada na íntegra, né, e a gente discute isso na próxima aula. Boa noite, tchau.